Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 2, quinta-feira. Nós vamos continuar aí. Continuar fazendo a correção, né? Das atividades da unidade 3. Paramos lá na página 344, que é a questão número 3 do desafio, tá? Então vamos lá. Página 344, questão número 3. Vamos corrigir isso daí. O ciclo do carbono envolve processos relacionados com a respiração, decomposição, queima de combustíveis e fotossíntese. A participação do gás carbônico em todos esses eventos fez com que cientistas iniciassem um ambicioso experimento projetado na Amazônia em 20 anos. Esse projeto consiste em bombear em alguns fragmentos de floresta uma quantidade 50% maior de CO2 do que aquela encontrada na natureza. O objetivo desse experimento é aumentar a conversão de gás carbônico em oxigênio? Não, para nós no momento ali não é esse o objetivo, não tem o porquê de aumentar, né, esse oxigênio ali. B, complementar a captação de CO2 feita pelas plantas? Isso também não vai ocorrer, né? C, prever os efeitos associados ao aquecimento global? Sim, essa sim, pessoal, porque se ele diminuir lá, esse projeto consiste em bombear em alguns fragmentos de floresta uma quantidade 50% maior de CO2 do que aquela encontrada na natureza. Então, realmente, se isso for feito, vai poder prever, né, os efeitos associados ao aquecimento global, tá? O que pode acontecer se a gente elevar tanto assim a temperatura do nosso planeta, né? Então, a C é correta. D, minimizar a parte de dióxido de carbono durante a respiração? Não iria acontecer isso se aumentasse lá 50% de CO2. E, garantir a formação de combustíveis fósseis pela decomposição? Também não. Não tem como você aumentar a quantidade de CO2 e dizer que isso vai aumentar os combustíveis fósseis. Não tem relação nenhuma. Então, a única alternativa aí que está correta é a alternativa C, pessoal. A 4, ele tem aí um gráfico que mostra a concentração de CO2 atmosférico medida no Observatório Mauana, né, no Havaí. Então, veja bem aí, pessoal. Tem aí um gráfico com a concentração de CO2 na atmosfera, tá? Sempre que é feito gráfico em relação a gases, pessoal, é parte por milhão, tá? Então, ele tem um gráfico aí, certo? Aí ele diz lá, sobre o gráfico e os motivos e efeitos do aumento da concentração de CO2 na atmosfera, assinale a alternativa correta. Esse gráfico, ele vai a 370 partes por milhões, né? Lá em cima, analisando o gráfico aí, 370 partes por milhões. Então, isso em 2005, tá, pessoal? Então, vamos ver aí a alternativa correta. O aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera, bem como o de metano e o de FFCs, contribui para o aquecimento global por aumentar o buraco na camada de ozônio. Não, né, pessoal? Tá? Não. Lembrando, pessoal, que esse F
SFCs são aqueles gases que são usados em alguns aparelhos, né? Alguns eletrodomésticos, como ar-condicionado, geladeira, que foi proibido o uso, né? Para diminuir isso daí. Então, é o clorofluorcarbono, tá? Então, a A não. A D. De 1975 a 1995, a concentração de gás carbônico atmosférico dobrou, o que representa um grande risco para a população mundial, uma vez que gás carbônico contribui para o aquecimento global. Também não, né? C. A derrubada de florestas para a plantação de pastagens não contribui para o aumento da concentração de gás carbônico atmosférico, pois, nesse caso, está se substituindo uma cobertura vegetal por outra. Também não, né? D. O uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, quando comparado ao uso de combustíveis renováveis, como álcool, resulta em uma maior elevação das taxas de gás carbônico atmosférico. Com certeza, né? Esses combustíveis fósseis, como a gasolina, realmente aumenta muito. Aí, as pequenas oscilações que podem ser observadas no gráfico estão relacionadas às estações do ano, pois no inverno a taxa de fotossíntese é menor, levando à diminuição de CO2 atmosférico, enquanto que no verão ocorre o contrário. Não, nada a ver, essa inversão não existe. Então, a alternativa D, é a única alternativa que está correta aí, tá, pessoal? A única. Vamos ver aí a página 345. 345 tem aí uma ilustração, né? Então, tem lá. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? E a mulher tá lá molhando a planta e o menininho perguntando, né? Aí ele ainda dizendo: dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já viu, claro que você já vai ter, claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, né? Aí a mãe: isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão? Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Aí ele diz lá: sobre o problema ambiental retratado na tirinha, podemos afirmar que seu principal causador é o... Então ali o menininho está questionando, né? E a mãe está dizendo que para qualquer lugar que ele vá, ele quer ir de carro, ou seja, o carro queima combustível fóssil, né? Então vamos ver aí sobre isso daí, qual é o principal causador, né, desse efeito estufa. Então, metano, que é o CH4, né, contribui com a maior parte dos gases do efeito estufa. Além disso, é considerado um biogás, pois pode ser produzido pela digestão de animais ou pela decomposição de matéria orgânica. Tá, realmente, o CO2, o metano, é produzido, né, pelos ruminantes, mas ele não é a maior parte dos gases do efeito estufa, então não. B. Dióxido de carbono, CO2, contribuindo com cerca de 50% dos gases de efeito estufa, tendo como principais fontes antropogênicas a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Sim, realmente. Queima de combustíveis fósseis e o desmatamento é o que mais produz dióxido de carbono. Então a B está correta. A C. Enxofre e seus compostos
aqui SO, ele colocou um xizinho ali, pessoal, porque o enxofre aqui seria SO4, né? Mas ele pode ser, depende da concentração, muda esse número aí. Isso daí vocês vão ver lá na química, tá? Mas aqui, para mim, aqui seria SO4, tá? Aqui só porque ele pode mudar aí. Então, o enxofre e seus compostos, SO, que provocam a acidificação do vapor de água na atmosfera, causando adensamento das nuvens, o que diminui a liberação de calor para o espaço. Também não. D. CFC, o clorofluorcarbono, que destrói a camada de ozônio, aumentando a incidência de raios solares sobre a superfície da Terra, provocando o aumento da temperatura. Também não. Esse clorofluorcarbono já poluiu muito, pessoal. Por isso que existe esse acordo entre os países para que as indústrias não usem mais eles em ar-condicionado, em geladeiras, vários equipamentos que nós usamos, né, vários eletrodomésticos que usavam uma quantidade enorme desse clorofluorcarbono, né, que é a associação do elemento cloro, do flúor e do carbono. Tá? Aí, aumento das áreas impermeabilizadas, principalmente nas cidades, impedindo a infiltração da água e o resfriamento natural da superfície do solo. Não, né, pessoal? Então aí, o que realmente aumenta os gases do efeito estufa é a alternativa B, né? O dióxido de carbono, né, que é provocado pelo a queima dos combustíveis fósseis, né? E o desmatamento são as duas maiores causas do efeito estufa, tá? 6. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como SO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? De que maneira será, pessoal, que isso pode acontecer? Olha lá, evitando a rotação de culturas? Não, né? Rotação de culturas não vai diminuir o efeito estufa. Liberando o CO2 presente no solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo, pode ajudar, né? Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo, também não. Queimando a matéria orgânica que se deposita. Ele colocou duas vezes a mesma coisa, matéria orgânica que se deposita no solo. Então, queimar a matéria orgânica vai produzir mais, né? Gases de efeito estufa, tá? Queimada produz mais. Aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo. Isso daqui seria o ideal, né? Aumentar a matéria orgânica do solo. Então, seria a C. Rotação de culturas também não. Liberando o CO2 presente no solo também pode ajudar, mas o que mais vai ajudar aqui é aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Portanto, alternativa C. Tá? Aí nós temos a página 346, tá? Aonde nós temos aí um resumo, né, pessoal, do que nós vimos nessa unidade. Realmente um resumão aí. Aí ele tem lá. Nesse resumo aí tem várias lacunas, né, para a gente poder preencher. Então, começando lá, seria a primeira lacuna lá. Efeito estufa é o processo
é o processo aquecimento da Terra por meio de retenção dos raios infravermelhos pelos gases de efeito estufa, mantendo o planeta com uma temperatura média de 15 graus Celsius. É responsável pela existência de vida como conhecemos, tá? Então, a primeira lacuna ali, efeito estufa e 15 graus. Realmente, pessoal, o efeito estufa é responsável pela possibilidade de vida no planeta Terra, né? Por quê? Isso em níveis normais dos gases, né, pessoal? Ele é essencial para poder manter o equilíbrio da temperatura. Se não fosse esse efeito estufa e as reversões que tem dos gases nele, nós não iríamos conseguir sobreviver nesse planeta por conta do aquecimento, tá? Então, o efeito estufa, ele é sim um processo que é responsável pela existência da vida, tá? Aí o outro lá. Os gases causadores do efeito estufa são vapor de água, H2O, gasoso, esse Gzinho que tem ali é gasoso, tá? Então, H2O, gasoso. Dióxido de carbono, CO2, e aí vem metano, que é o CH4, óxido nitroso, N2O, e ozônio, O3, CFC e HFC. Exatamente, pessoal. Esses são os causadores, os gases causadores de efeito estufa. Então, o primeiro aí vai ser metano, na primeira lacuna, e depois ozônio, tá? Lembrando, pessoal, aí que a gente tem aqui em cima, onde tem a fórmula da água e um Gzinho aí, pessoal, para vocês já irem se acostumando, que vocês vão ver isso lá no 9º ano. Sempre que eu tenho uma fórmula química, numa equação química, eu tenho várias fórmulas químicas nessa equação. E é preciso indicar em que estado essa substância está. Então, vocês sempre vão ver lá um Lzinho de líquido, um G de gasoso ou então um S de sólido, tá? Sempre vai ter nas reações químicas. Então, aqui ele está dizendo lá H2O e aí entre parênteses um Gzinho. Isso quer dizer que essa água está no estado gasoso, tá? Aqui, pessoal, esse SFC nós sabemos, né, que é o cloro, o flúor e o carbono. E o HFC é uma combinação do hidrogênio, do flúor e do carbono, tá? A próxima aí. O aquecimento global é o aumento da temperatura do natural causado pela maior retenção de radiação infravermelha em virtude do excesso de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, a primeira lacuna aí é maior e depois gases. O próximo. As mudanças climáticas globais, entre elas o aquecimento global, podem causar derretimento de geleiras aumento do nível dos oceanos, prejuízo à vida costeira, acidificação dos oceanos, desequilíbrios no clima e danos ao ecossistema. Então ficou derretimento, na primeira lacuna a ser preenchida, derretimento, nível e acidificação. Tá? O outro aí, pessoal. Para combater as mudanças climáticas globais, é importante agir também de maneira global, por exemplo, seguindo o estipulado pelo Protocolo de Quioto e pelo Acordo de Paris. É necessário mudar os hábitos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Então ficou primeira lacuna, Quioto, segunda, Paris e depois atmosfera.
Lembrando, pessoal, esse protocolo de Kyoto aí ficou esse nome, Kyoto, protocolo de Kyoto, porque foi realizado na cidade de Kyoto, no Japão, né? E foi uma reunião entre vários países que determinaram a diminuição, como que esses países iriam fazer para poder diminuir o efeito estufa, tá? Do planeta. E aí, quando eles falam protocolo de Kyoto, as regras que foram determinadas, né? Protocolos são as regras que foram determinadas, tá? Então ficou Kyoto, Paris e atmosfera. Aí a última parte aí, o desenvolvimento tecnológico e o crescimento populacional são algumas das causas das mudanças climáticas globais, que têm como consequência, então, as mudanças climáticas globais. Quais são as consequências? No primeiro quadrinho aí, você pode colocar derretimento de geleiras. No segundo, aumento do nível dos oceanos. Terceira, prejuízo à vida costeira. E o quarto, acidificação dos oceanos. Tá? Então, derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, prejuízo à vida costeira e acidificação dos oceanos. Com isso, com essa correção aí, pessoal, nós encerramos a unidade 3, tá? Lembrando, pessoal, que a prova bimestral, ela vai ser da unidade 3 e unidade 4, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quem ficou com qualquer dúvida que seja sobre essa unidade 3 aí, pessoal, me chama no privado, tá? Pra gente poder tirar essas dúvidas. Na próxima aula, nós vamos começar a unidade 4, aonde ele vai falar sobre meteorologia, tá? Um assunto até que interessante, pessoal, tá? Vocês estão dando sorte que esses assuntos de nossos está sendo assim bem interessante. Eu acho que a partir do terceiro bimestre a gente começa a ver um pouquinho de química. Aí eu espero que a gente já esteja com aula presencial, porque a química exige muito quadro, são muitas fórmulas, tem conceitos diferentes, então eu espero que realmente a gente esteja já em aula presencial. Mas então na próxima aula a gente começa a unidade 4, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, só me chamar no privado, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, se cuidem, beijo a todos.